Boa tarde, meus amores. 2 horas, 14 horas em ponto, porque aqui o negócio é cravado. Então, tô dando boa tarde aqui a vocês. Vamos iniciar a nossa aula aqui, dar continuidade às nossas aulas de processo penal. Para quem não me conhece, eu me chamo Narda Araújo, sou professora de processo penal e de direito penal aqui do Objetivo Concurso, de graduação, de pós-graduação também. E também sou delegada de Polícia Civil aqui no estado do Ceará. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá certo? Estou aqui com vocês e também dando sempre uma olhadinha aqui para olhar o chat também e ver o comentário de vocês. Então, me digam aí de onde que vocês estão assistindo a aula, tá? Boa tarde, Natan. Boa tarde, Fernando, que já tinham falado aqui. Daniel, o Pedro, né, que fala de Rondônia. Rapaz, a Idecan tá aí, que agora eu tô de cara, que a Idecan é de Calcaia. Não acredito nisso, região metropolitana de Fortaleza. Bora lá. Gente, então, deixa eu só falar aqui umas coisitas aqui para vocês. É o seguinte, deixa eu combinar aqui algo com vocês. Primeiro, é que eu acho que vocês já têm à disposição de vocês aí o material, tá certo? João Pedro de Natal, adoro Natal, inclusive tenho família em Natal. Eu acho que o material já está à disposição de vocês, estou rindo aqui dos comentários. Mas deixa eu combinar aqui com vocês. Hoje, nós vamos ter aqui 4 blocos de aula, tá? E esses 4 blocos serão sobre inquérito policial. Na nossa última aula que eu tive com vocês, a gente iniciou o tema inquérito. Mas uma coisa que eu tinha falado para vocês é que inquérito é uma matéria, né, uma parte da disciplina de processo penal que cai em absolutamente todos os concursos. Então, quando o concurso cobra direito processual penal, é impossível ele não cobrar inquérito policial. Então, o inquérito policial, ele sempre está presente em todos os concursos que cobram direito processual penal. E não basta estar presente no edital. O tema inquérito policial sempre é cobrado nas provas. Então, é algo que, além de eu ter que ter muito cuidado ao passar a matéria para vocês, é algo que vocês também têm que estar bastante atentos, tá certo? O Daniel está dizendo que o link do material está na descrição do vídeo, então aproveita e vai lá e pega o material. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que então esses 4 blocos que nós vamos ter é a continuação a respeito do inquérito policial, mas principalmente, não só aqui do estabelecimento do que é principal na matéria inquérito policial, mas também sobre aquilo que efetivamente mais cai no concurso. E é claro que ao final, primeiro eu vou passar aqui uma teoria para vocês, ao final desta teoria eu sempre vou demonstrar para vocês através de questões, às vezes dá tempo da gente responder 2, às vezes 4, às vezes 6, enfim, depende de como vai estar o nosso tempo, mas eu sempre vou demonstrar para vocês como é que aquela matéria, como é que aquela teoria que eu acabei de demonstrar para vocês é cobrada em prova, tá certo? Bom, menina, agora entrou até FGV, misericórdia. FGV, da onde você é, meu amor? Porque a Idecan é de Calcaia. Agora basta saber da onde é FGV, tá? Então, diga aqui pra gente, por favor. Bom, então deixa eu só combinar aqui uma coisa com vocês. Como isso faz parte, a gente está em estúdio aberto, tá? E eu tô gravando a matriz de direito processual penal, eu vou aqui estabelecer com vocês. FGV é de Fortaleza. Eu vou estabelecer aqui com vocês a seguinte dinâmica, tá? Natan de Maranguape, show de bola. Meu pai é de Maranguape, Natan. Deixa eu falar uma coisa para vocês, como é que a gente vai fazer? Eu vou aqui, claro que eu vou tirar absolutamente todas as dúvidas de vocês, então qualquer dúvida que vocês tenham, pode ir colocando no chat. Só que enquanto eu estiver aqui na gravação, eu não vou olhar o chat, tá? Porque eu tô gravando uma matriz. Acabou a gravação, aí eu venho para o chat. Você não vai sair daqui, tá? A gente vai continuar, não vai interromper de jeito nenhum a transmissão, mas é só porque eu estou gravando aqui no meu material. Então, aí eu vou dar aqui o bloco. Quando acabar o bloco, aí sim eu venho para o chat e aí eu vejo as dúvidas, tiro todas as dúvidas. Então, eu só vou passar para outro bloco depois de eu vir aqui no chat e ver as dúvidas de vocês, tá certo? Então, bora lá.
Bom, então a gente vai começar, tá? O nosso primeiro bloco, tá? E aí eu vou fazer uma pequena nova apresentação também, mas como eu disse para vocês, porque eu estou em gravação, tá bom? Acabar o primeiro bloco, aí eu venho aqui para vocês. Já falando para vocês que aqui, na verdade, já é a terceira parte de inquérito policial, tá bom? E hoje são 4 blocos de inquérito policial. Lembrando que você que não faz ainda parte da nossa tribo tem direito a 2 blocos e quem já faz parte da nossa tribo, quem é assinante do Objetivo, vai poder ter acesso à gravação também aqui ao vivo com a tia aos últimos 2 blocos, certo? Então, bora lá, deixa eu só ver aqui o tempo. Deixa eu ver aqui o chat, para aí sim eu poder começar. Pronto, então vou começar, tá, gente? Acabou o bloco, eu venho aqui no chat para ver também como é que tá as dúvidas de como é que estão, né, as dúvidas de vocês, certo? Então bora lá. Deixa eu botar aqui para gravar. Bom, gente, então vamos aqui continuar, tá? Os nossos blocos a respeito do tema inquérito policial. Como é algo que eu já falei para vocês, o tema inquérito policial, quando o direito processual penal é cobrado em uma prova de concurso, esse tema é 100% cobrado. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Então, não vamos perder tempo, vamos continuar o que a gente tem para falar sobre inquérito policial. Então, agora eu vou ir cortar para o seu material para você já começar a dar uma olhadinha no material de hoje, tá certo? Do nosso bloco. Bora lá! Então, vamos aqui continuar. Deixa eu abrir aqui uma página em branco, deixa eu ajeitar a canetinha. Show de bola! Bom, então aqui a gente vai estar continuando inquérito policial, tá bom? É o nosso tema do nosso bloco por enquanto ainda, tá? Bom, o que que acontece? Deixa eu só voltar aqui uma coisinha. Pronto. O que que acontece? Aqui neste bloco nós vamos aqui ficar ainda nesse tema que é de extrema importância para os nossos concursos públicos. Mas a primeira coisa que a gente vai ver agora é sobre a notícia crime, tá? Professora, o que é a notícia crime? Inclusive, tema bastante cobrado nas provas de concurso, tá? Professora, o que é a notícia crime? Deixa eu até já falar para você que a sua prova, ela também pode cobrar dessa forma aqui, ó. Notícia, na verdade não se fala assim, mas vou já falar, criminis, que é em latim, que é notícia, é porque o último T tem som de C, notícia criminis. Também é outra forma que pode ser cobrado na sua prova. Professora, e o que é a notícia crime? Gente, a notícia crime nada mais é como a maneira pela qual a autoridade policial toma conhecimento do crime, tá? Bom, como a tia é autoridade policial porque é delegada, então é a maneira pela qual, por exemplo, a professora, a autoridade policial, delegada, toma conhecimento do crime, tá certo? Bom, bora lá. Professora, quais são as principais pontos de notícia crime que eu preciso saber? Primeira coisa que você precisa saber, eu vou até botar uma observação aqui, é o seguinte: para quem é endereçada essa notícia crime? Ó. Para quem essa notícia crime é endereçada? Para quem? Ô, professora, a senhora não está dizendo que a maneira pela qual a autoridade policial toma conhecimento do crime? É, mas nem sempre ela é dada diretamente à autoridade policial. Às vezes ela é dada a outra pessoa e é essa pessoa que acaba dando conhecimento desse crime à autoridade policial. Tá, professora, então a quem ela pode ser dada? Ah, aqui, ó, ela pode ser dada, claro, a priori e principalmente à autoridade policial, pode ser dada ao Ministério Público ou pode ser dada ao juiz, ao magistrado, tá certo? Bom, então pode ser dada a essas 3 pessoas, só que a gente sabe que quem faz a investigação é a autoridade policial. Portanto, gente, se chegar até o Ministério Público essa notícia crime, o Ministério Público ele vai ter algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades, professor? O Ministério Público vai ter essa possibilidade de já oferecer a denúncia
ou de oficiar, de requisitar a autoridade policial a abertura daquele inquérito. Me explica, professora, com todo prazer. Deixa eu voltar aqui. É o seguinte, nós já vimos que o inquérito policial, ele é a coleta de elementos de informação, de provas. Também já vimos que a finalidade do inquérito é coletar esses elementos para subsidiar o ingresso de uma ação penal, para que o titular daquela ação penal possa ingressar com a ação penal. Ocorre que muitas das vezes, se eu estou diante de um crime de ação penal pública, ou seja, onde o dono dessa ação é o Ministério Público, e se quando chega para ele a notícia do crime já tem todos os elementos de informação, para que eu vou fazer um inquérito? Então ele já faz a denúncia. Lembre que uma das características do inquérito, olha o D, de dispensabilidade. Dispensabilidade por quê? Porque ele é dispensável à ação penal. Em todo caso? Não, claro que não. É dispensável se já tiver esses elementos de informação. Afinal, o objetivo do inquérito não é esse? Então, se essa notícia crime chega até o conhecimento do membro do Ministério Público, ele vai ter duas opções. Ao olhar aquela notícia e vendo que já existem todos os elementos de informação, ele já faz a denúncia, já inicia lá o processo. Ou ele vendo que não tem todos os elementos de informação, ele remete aquela notícia crime para a autoridade policial requisitando a abertura de inquérito policial, tá certo? Bora lá continuando. Professora, e caso a professora chegue interessada ao juiz? Caso chegue ao juiz, gente, aí ele também vai ter duas opções. Ou ele vai remeter para o Ministério Público, caso ele ache que já tem todos os elementos de informação, ou ele vai remeter para a autoridade policial requisitando a abertura de inquérito policial, tá certo? Show de bola. Bom, com base nisso, então, nós já sabemos o que é a notícia crime e para onde ou para quem ela é endereçada. No entanto, a gente precisa abrir a tua página aqui, nós precisamos aqui saber também sobre as espécies, tá? Quais são as espécies de notícia crime, tá? Nós temos aqui 3 tipos de espécie. Quais são, professoras? A notícia crime coercitiva, a notícia crime espontânea e a notícia crime, gente, provocada. Bora lá cada uma delas. Sempre que você vê notícia crime coercitiva, olha como o nome já é mais pesado, mais rígido, né? É só você lembrar disso daqui, ó, flagrante. A tia, por exemplo, que é delegada de polícia, tá lá na delegacia de polícia dela, tá lá na sala dela, quando batem na porta e diz, doutora, chegou flagrante, pronto. Eu saio da minha sala, vou até lá, vai ter uma equipe condutora, geralmente a polícia militar, onde eles vão estar trazendo alguém coercitivamente, não é verdade? Por quê? Porque essa pessoa foi o quê? Presa em flagrante. Então, eu vou tomar o conhecimento de forma coercitiva, porque ali alguém foi preso em flagrante. Então, notícia crime coercitiva, gente, é aquela notícia crime quando chega para a autoridade policial de alguém que foi preso em flagrante, tá certo? E a notícia crime espontânea, tia? Essa notícia crime espontânea, gente, ela também é conhecida como cognição imediata, tá? Professora, quando é que eu tenho uma notícia crime espontânea, ou seja, de cognição imediata? Como o próprio nome já diz, gente, até autoexplicativo, ó. Como o próprio nome já diz, a notícia crime espontânea é aquela em que a própria autoridade policial, por si só, toma conhecimento do crime. Então, por exemplo, às vezes acontece, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a professora, por exemplo, que é delegada, está no trânsito, né? E aí eu tô parada no sinal quando eu verifico, infelizmente, a prática de um crime de roubo. Pronto, ninguém precisou me dizer nada. Eu tomei conhecimento de forma espontânea. Tô lendo o jornal, vi da prática de um crime, observei da prática de um crime. Pronto, ninguém precisou me dizer nada. Estou tomando conhecimento de forma espontânea. Por isso que a cognição ela é imediata da autoridade policial. Não precisa ninguém vir dizer a ela. Ela por si só já tomou conhecimento. Vou dar um exemplo. Certa vez estávamos indo para fazer, eu e minha equipe, para fazer uma diligência
Quando a gente volta na estrada, a gente se depara com uma pessoa dirigindo nessa estrada em zigue-zague. A gente então para aquela pessoa e a pessoa está completamente embriagada. Precisou alguém, por exemplo, chegar para mim dando notícia de uma embriaguez ao volante? Não, eu com os meus próprios olhos verifiquei essa ocorrência. É a cognição imediata, tá? Continuando, bora lá. E a cognição provocada, talvez a que caia mais em concurso, tá? Essa cognição provocada, ela pode ocorrer de diversas formas. Bora lá. Quais são as formas dessa cognição provocada? Ela pode ser provocada por requisição. Requisição de quem, professora? Do juiz ou do MP, tá? Então, quando o juiz ou MP, por exemplo, tiverem notícia criminal, como vocês já viram, como a gente acabou de ver, aí o que é que eles vão fazer? Requisitar a autoridade policial para a abertura de um inquérito policial. Uma outra forma também, gente, é o requerimento. Quem é que faz requerimento? Porque requisição é juiz e MP. Quem é que faz requerimento, gente? A vítima. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, assim como também nos crimes de ação privada, a vítima ela pode requerer ao delegado de polícia, à delegada de polícia, a abertura de inquérito policial. Aí tem um muito engraçado aqui, ó, a delação, por meio de delação. Quem é a delação, professora? É qualquer do povo. Qualquer do povo, gente, pode chegar lá na delegacia, tá? E manifestar ao delegado a existência de um crime. Eu costumo dizer que é o famoso X9, né? Aqui no interior do Ceará, a gente costuma falar que a gente tem uma ótima delação, que são aquelas senhorazinhas que ficam no final da tarde ali na cadeira de plástico, se balançando, né, vendo a movimentação da rua. Pronto, são maravilhosas delatoras, né? Então, são pessoas que vão chegar e falar assim, doutora, a senhora nem sabe, ó, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Pronto, qualquer pessoa do povo, tá certo? Melhor delação, X9 que é uma beleza, tá certo? Bora lá, continuando então, pra gente não perder tempo. E também pode ter, tá? Deixa eu botar aqui, também pode ser provocada por requisição do ministro da Justiça, do MJ. Como assim, professora? Gente, é porque existem alguns crimes, e até para direito constitucional e direito penal, que vão exigir a requisição do Ministério da Justiça. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. A injúria contra o PR, o presidente da República, é crime sujeito à requisição do ministro da Justiça, tá certo? Então, vamos lá, pode ser coercitiva, espontânea, provocada, e essa provocada, ela pode ser provocada por requisição do juiz do MP, requerimento da vítima, delação de qualquer do povo e requisição do ministro da Justiça. Professora, tá, e qual vai ser o documento em que a autoridade policial vai abrir o inquérito? O documento inicial. Bom, gente, o documento inicial do inquérito, ele pode ser por APF, que é o auto de prisão em flagrante, pelas requisições, né, do Ministério da Justiça, do Ministério Público, do juiz, pelo requerimento da vítima, tá? Ou por portaria. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Geralmente, vou até botar aqui, ó. Geralmente, nós, delegados de polícia, fora o caso de auto de prisão em flagrante, nesses outros casos, a gente também baixa portaria. Ou seja, o que é a portaria? É o documento pelo qual a gente está dizendo que está iniciando o inquérito policial, tá certo? Deixa eu botar até uma outra observação sobre inquérito aqui. Muito cuidado. Vou botar aqui, ó. Cuidado com o artigo 20, Maria, com o artigo 21 do Código de Processo Penal. Porque o artigo 21, ele fala de uma incomunicabilidade. Ele fala que, a depender do despacho da autoridade policial, o preso pode ficar incomunicável. Isso não existe mais, tá certo? Isso não existe mais. Esse artigo aqui, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Cuidado, porque se você abrir o seu Código de Processo Penal, ele vai estar lá. Mas ele é aplicado? Não, não é aplicado. Cuidado, tá? Mesmo que ele esteja lá. Por quê? Porque ele é anterior à Constituição Federal. Opa!
E a Constituição Federal nos fala, deixa eu só ajeitar aqui, e a Constituição Federal nos fala que o preso ele tem direitos e garantias fundamentais, não vai existir isso dele ficar incomunicável, tá? Bom, por fim, gente, nós vamos ter algumas providências que são tomadas pela autoridade policial, quando da ocorrência de um crime. Professora, aonde que estão previstas essas providências? Artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal. É lá onde está previsto, tá? O inciso 1º do artigo 6º vai dizer que logo que a autoridade policial tomar conhecimento da prática de um crime, ela vai fazer o quê? Ela vai se dirigir até o local e preservar o local. Claro, geralmente a gente já chega lá, a Polícia Militar já tem preservado o local, tá certo? Deixa eu só dar uma dica para vocês, dica de prova, tá? É que a lei, deixa eu botar aqui para vocês, a lei 5.970 de 73, em seu artigo 1º, porque a gente está falando de preservação de local, tá? E a lei vai dizer, seu artigo 1º, que a autoridade policial ela pode autorizar a remoção de pessoas que vão precisar serem, obviamente, né, removidas por questões de lesão e também dos próprios veículos, se esses veículos estiverem prejudicando o tráfego, tá certo? 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Só muito cuidado com uma coisa, após o perito. Então, essa apreensão ela vai ocorrer, mas somente depois de realizada a perícia. Antes de realizada a perícia, delegado, ninguém mexe no local, tá? Inciso 3º, colher todas as provas, tá? Então, é por isso que vai uma equipe junto com o delegado e essa equipe de inspetores vai já procurar testemunhas, já procurar provas ali que sejam interessantes e necessárias para o caso, tá? 4, é ouvir o ofendido, que é a vítima. Lógico, se a vítima existir, né? Então, ouvir a vítima é muito importante. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui para você. É que a vítima, ela não toma o compromisso da verdade. Portanto, a vítima, ela não responde por falso testemunho, caso ela minta, tá? Porém, ela pode responder pelo artigo 339 do Código Penal, que é o quê? Denunciação caluniosa, tá? Caso ela minta, tá bom? Bom, continuando. 5. O artigo 6º ainda vai dizer, bom, além disso, ouvir o indiciado, o investigado, né? Lembrando que esse indiciado, esse investigado tem direito ao silêncio. Então, ele pode ficar em silêncio, sem problema nenhum, tá? 6º, pode, vou botar bem grande aqui, ó, pode fazer o quê? Reconstituição. Não se preocupe que vai ficar para o próximo bloco a reconstituição, tá? E o reconhecimento de pessoas e coisas. E reconhecimento de pessoas e coisas, tá? 7º, fazer... Opa, cadê a canetinha da tia? 7, o exame... Ixi, foi 8 aqui. 7, bora lá. O 7 é fazer o exame de corpo de delito. Lembrando que o exame de corpo de delito, gente, ele é indispensável nas infrações que deixam vestígios. Onde é que tá isso, tia Nara? Artigo 158 do Código de Processo Penal, tá? Bora lá. 8º. 8º vai dizer o que pra gente aqui? Que pode fazer a identificação criminal, tá? Então, a identificação do indiciado, tá? Lembrando que o indiciado, se tiver identificado civilmente, não vai passar pela identificação criminal. 9, gente, averiguar... Tá, estou só errando aqui os números, né? Averiguar a vida pregressa. Isso é muito importante, até porque se condenado for, isso vai fazer uma diferença tamanha na pena da pessoa, tá? E 10, esse daqui é novo, eu quero muito sua atenção para ele, é novo, saber sobre a existência de filhos. Por que que a autoridade policial agora pergunta isso, gente? Ela foi incluída, essa modificação, em 2016, e ela foi incluída com base, obviamente, na proteção dos filhos, na proteção da primeira infância, tá? Então, é por isso que a gente pergunta. Tá,
Professora, como é que essa matéria é cobrada em prova? Bora lá rapidinho que a gente vê. Simbora. Questão de número 1. Sempre que tomar conhecimento do fato criminoso, a autoridade policial determinará de ofício a instauração de inquérito policial, restando, no entanto, a continuidade da investigação condicionada à manifestação da vítima em ação privada. Gente, errado, a gente viu que em ação privada, esse início da investigação vai depender o quê? Da representação da vítima ou do seu requerimento, tá? 2. Ao chegar a um local do fato, ainda não sabendo se trata de um local de crime, de acordo com o artigo 6º, olha só, a primeira providência da autoridade policial deverá ser o quê, gente? Apreender objetos? Não, não é a primeira providência. Ouvir o indiciário? Também não é a primeira providência. Prender o suspeito? Também não é a primeira providência. A primeira providência é preservar o local do crime. Artigo 6º, inciso 1º do Código de Processo Penal. Professora, não é prender o suspeito? Não, não, amor. É preservar o local. Segundo o que ele está perguntando aqui do artigo 6º do Código de Processo Penal. 3. Tendo conhecimento do cometimento de um crime, a autoridade policial deverá imediatamente instaurar inquérito policial que terá por fim a apuração das infrações? Não, não é deverá imediatamente não, gente. Até porque ele vai ver se, obviamente, vai verificar se há necessidade da vítima ou não. Por exemplo, se for um crime de ação privada. E, por fim, julgue o item a seguir. A notícia é crime de cognição imediata. Opa, gente, a imediata é o quê? A espontânea, né? Como a gente viu. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato por meio de algum ato jurídico de comunicação formal? Não! A cognição imediata é a cognição espontânea, é aquela que a autoridade policial toma conhecimento por si só, sem precisar de ninguém falar para ela, tá certo? Bom, gente, então a gente vai finalizar por aqui esse bloco, mas no próximo bloco a gente continua falando das providências, tá certo? Então, até já já, só um minutinho. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Eita, que tem a pergunta aqui. Deixa eu vir aqui. Tomaram água? Delegado pode participar de operações? Oxente, é o que a gente faz. Delegado, gente, é um cargo operacional e um cargo administrativo. Então, além da gente fazer as nossas operações, as nossas investigações, nós também somos responsáveis pela gestão administrativa da delegacia, tá? Quanto tempo, mais ou menos, para se tornar um delegado, Arthur? Depende. Primeiro você tem que fazer a faculdade de Direito e depois passar no concurso público, tá certo? Em alguns estados, eles exigem a prática jurídica de 2 e 3 anos, antes, né? Assim como é para juiz e como para Ministério Público. Em outros estados, não precisa, tá? O Thales está perguntando, professora, o TCO seria um documento inicial de inquérito? Não, Thales. Inclusive, a gente vai falar sobre TCO na aula de hoje. O TCO é um outro tipo de investigação, é um outro documento. Inquérito policial é uma coisa, TCO é outra, tá? TCO, já vou adiantando, serve para crime de menor potencial ofensivo. Não é inquérito policial, tá certo? Não se preocupa, Igor, que a gente também vai falar de cadeia de custódia, tá? Não se preocupem. Bom, acho que foram essas, né? Caberia também um artigo 13? Não entendi a tua pergunta, Jorge. Refaz aí que eu tenho o maior prazer de responder, tá certo? E, Igor, não te preocupa, cada problema seu ver, a gente aqui tá fazendo, né, uma gravação de uma matriz de processo penal, então a gente vai falar sobre cadeia de custódia, creio eu que a gente vai passar até mais de um bloco só sobre cadeia de custódia, tá? Porque realmente é algo importante, é algo que eu acredito de fato que possa confundir vocês, tá certo? Bom, gente, agora o nosso próximo bloco é... Ô, FGV, obrigada! Ai, gente, olha, falando da FGV, gente! Me chama, FGV, para eu fazer a prova dos meus meninos. Bom, bora lá. Tirando as brincadeiras aqui à parte. O nosso próximo bloco, gente, vai ser sobre reconstituição
indiciamento e encerramento do inquérito policial. Preciso nem dizer que já falando, que é super importante, tá certo? O Éder tá perguntando se eu acho que vai ser FGV. Cara, não sei te dizer. Queria eu ter o dom de poder dizer isso. Não tenho como te dizer. Acho que seria até leviano da minha parte eu falar isso, porque aí eu falo, você gera expectativa e eu acho irresponsabilidade da minha parte, tá? Só sei de uma coisa, Éder. For FGV, for IDECAM, for CESP, for o que for, VUNESP, a gente vai estar preparado. O importante pode vir, né? Boa tarde, Givaldo. Bom, então vou continuar aqui. Vamos para o nosso segundo bloco, tá certo? Quando acabar o segundo bloco, aí eu venho e volto aqui para o chat, tá certo? Ah, Jorge. Agora eu entendi por que você confundiu-me com o artigo 13, não entendi, mas tudo bem. Eu acho muito provável, Antônio, que seja a IDECAM. Mas provável, eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que vai ser, né? Porque eu acho leviano falar isso. Mas eu acho provável. Cara, eu vou ser muito sincero com vocês. Hoje as bancas, elas estão muito parecidas. Muito. Por isso que eu faço questão de trazer questão jurisprudencial aqui para vocês, porque tem caído bastante, né? Esse mix. Antes, o que é uma banca que pegava só legislação seca, hoje não existe mais isso. Então, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Bora pro segundo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, bora lá. Bom, então vamos aqui continuar, né? O nosso material, claro, e a nossa aula sobre, deixa eu já adiantando aqui, sobre, voltar aqui, sobre inquérito policial. E agora a gente vai se destinar ainda à questão das providências, então a gente vai para a reconstituição, que é extremamente importante também, indiciamento e encerramento do inquérito policial. Então, bora lá. Não vamos perder tempo. Simbora para o nosso material. Vamos lá. Bom, o que temos a falar sobre reconstituição? O tema que eu amo. Adoro. Só não gosto de fazer, porque dá um trabalho, mas é um tema muito legal. Reconstituição. A reconstituição, gente, ela está prevista no artigo 7º do Código de Processo Penal, tá certo? E o que é essa reconstituição, professora? Essa reconstituição, gente, é a reprodução simulada dos fatos. Muita gente fala assim, ai, professora, é uma besteira fazer isso, não faz sentido. Gente, é muito importante, isso ajuda muito a gente entender no momento da investigação os pormenores. Deixa eu até voltar aqui, porque às vezes o que tá no papel é muito seco. Então alguém fala assim, não, eu desci e aí fui no carro e depois voltei. Tá, uma coisa que a pessoa tá falando, outra coisa, beleza, vamos lá. Vamos no apartamento da pessoa, vamos até o apartamento, pedimos o elevador desce, vamos até a garagem, pegamos o carro, pegamos algo no carro, pedimos o elevador, voltamos até o prédio. Você entende que ao a gente fazer isso, a gente consegue estabelecer, inclusive, um limite de tempo. Será que nesse tempo era possível isso acontecer? Então, a reprodução ela é muito importante, tá? Do ponto de vista investigativo. Bora lá. Bom, professor, então é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Por que eu tô falando isso? A autoridade policial, gente, ela poderá fazer isso, não é uma obrigatoriedade. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi isso cair em prova. E esse poderá, gente, está ligado ao aspecto discricionário do inquérito policial. Lembra da característica dele? Ou seja, a autoridade policial vai entender pela necessidade de se fazer essa reprodução ou não, a depender da necessidade do caso, tá certo? Professora, o investigado, ele é obrigado a participar, professora, dessa reprodução? Não, não é obrigado a participar. Por que o investigado, ele não é obrigado a participar? Gente,
Porque o investigado ele tem direitos e garantias fundamentais, dentre elas, de não produzir prova contra si, tá certo? Outra coisa, professora, cabe reprodução simulada dos fatos ou reconstituição, né? Para todo crime, não. Não cabe para todo crime, não, tá? O próprio artigo 7º do Código de Processo Penal vai dizer que não vai caber se contrariar, gente, a moralidade, tá? E também a ordem pública, claro, tá? Então, não é que vai caber sempre. Se aquela reprodução, se aquela reconstituição contrariar a moralidade e a ordem pública, é claro que a gente não vai fazer. Então, o que eu gostaria que vocês realmente entendessem é da importância disso daqui, do poderá e não deverá. E o investigado, ele não é... Opa, cadê? Ele não é obrigado a participar e que também não vai caber reconstituição em todo caso, não. Porque quando ofender a moralidade e a ordem pública, não vai caber, tá certo? Pulemos. Bom, um outro ponto aqui é sobre o indiciamento. Vamos lá, porque isso aqui é matéria extremamente importante. Professora, o que é o indiciamento? Gente, o indiciamento... Só voltar uma coisinha aqui, porque a minha canetinha tá com problema aqui. Pera aí. Opa. Minutinho. Tá certo. Deixa eu cortar pro material. Pronto. O indiciamento, gente, nada mais é, tá? Do que a cientificação... do que a cientificação, tá? Que aquele suspeito, ele passa agora a ser o alvo da investigação. Ele é o principal alvo, tá? Ele é o foco daquela investigação. Uma coisa que você precisa saber sobre indiciamento é que esse ato, olha a palavra, ele é privativo de quem? Da autoridade policial. Professora, juiz e Ministério Público podem solicitar que o delegado ou a delegada indicie alguém? Não, é um ato privativo da autoridade policial, tá certo? Então, MP e juiz não podem, de jeito nenhum, obrigar a autoridade policial a isso. E quais são as espécies de indiciamento, professora? Temos duas, tá? Espécies de indiciamento. Nós temos o indiciamento direto, tá? E o indiciamento indireto. Quando é que ocorre, professora? O indiciamento direto, gente, é quando o suspeito, tá? Quando o indiciado, enfim, quando o investigado, ele se encontra presente na investigação, tá? Na investigação. E o indireto, professora? Ora, é quando ele está em lugar incerto e não sabido. Ou seja, fugiu, não é verdade? E aí a professora pode fazer indiciamento? Pode, sem problema nenhum, que a gente chama de indiciamento indireto. Então, a gente tem o indiciamento direto e o indireto. Professora, e o momento? Algo que muita gente erra, tá? Professora, quando é que a autoridade policial pode fazer o indiciamento? Muita gente erra porque acredita que a autoridade policial só pode indiciar no final do inquérito. Mentira, tá? Pode haver um indiciamento desde o auto de prisão em flagrante até o relatório final. Ou seja, durante todo o inquérito policial, a autoridade policial pode indiciar alguém, ok? Sem problema nenhum. Professora, e a senhora falou indiciar e desindiciar. Pode, professora? Vou botar aqui embaixo, ó, para ficar bem aqui, ó. Professora, e desindiciar pode? Claro. Pode sim. Pode. Eu, enquanto autoridade policial, eu posso acreditar que é determinada pessoa e depois, diante dos outros elementos que eu coletei, eu dizer, não é essa pessoa mesmo, não. Vou desindiciá-lo. Pode, professora? Pode sim. Durante também a investigação criminal, tá certo? Bom, vamos lá, então.
Falamos de indiciamento, falamos de reconstituição. Agora, o próximo passo que a gente fala de inquérito se refere ao seu encerramento. Agora sim, é onde o bicho pega, né? Vamos lá para o encerramento. Professora, qual é o documento que encerra o inquérito policial? O documento que encerra o inquérito policial é um relatório final. É quando, gente, a autoridade policial, o delegado de polícia, vai fazer um relatório onde ele vai informar tudo que foi coletado naquela investigação, tá certo? Isso está presente, gente, no artigo 10 do Código de Processo Penal, onde ele vai dizer, gente, que ele vai elaborar, a autoridade policial vai elaborar o relatório. Olha só. E esse relatório vai ser encerrado, né? Vai ser encerrado o inquérito policial com esse relatório em 10 dias ou 30 dias. Quando é em 10 dias, professora? 10 dias, obviamente, se aquela pessoa estiver presa. E 30 dias se estiver solto, tá certo? Então, o parágrafo 1º do artigo 10 vai dizer que a autoridade policial vai elaborar um relatório, inclusive de forma minuciosa, que vai enviar, então, esse relatório para o juiz, tá? Nesse relatório que ele envia ao juiz, ainda existe uma outra observação aqui, que é importante para a sua prova, que já vi cair bastante também em todas as provas. É o artigo 11 do Código de Processo Penal. O que vai dizer esse artigo 11, gente? Que os instrumentos do crime, tá certo? E os objetos, o que vai acontecer? Acompanharão o inquérito. Certo? Então, os instrumentos e os objetos vão acompanhar o inquérito. Bote aí uma estrelinha, porque já vi isso cair bastante em prova, tá certo? Professora, e quando esse relatório chega ao juiz, o que acontece lá? O que acontece? Bom, bora lá. Vou abrir aqui uma outra página em branco. Sabe o que acontece? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente esteja diante de um crime de ação penal pública, tá? Incondicionada. Bom, o que acontece, professora, quando esse inquérito chega lá? Bom, quando esse inquérito chega lá, o juiz vai fazer o seguinte: o juiz vai pegar esse inquérito e vai remeter ao Ministério Público. Por quê? Porque é o Ministério Público quem é o titular da ação, não é verdade? Bom, então ele vai mandar ao Ministério Público. E o Ministério Público, então, gente, vai poder ter 3 opções de saídas aqui, ó. Primeira opção, se ele achar que tá tudo direitinho na investigação, ele vai oferecer a denúncia. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Minutinho. Oi. Então, se tiver tudo direitinho, ele vai fazer o quê? Oferecer a denúncia, tá? Professor, ele achou que ainda não tá tudo direitinho, não, ele ainda não tá convencido, ele precisa de mais informações. Então, ele vai voltar e requisitar novas diligências ao delegado, tá? Ô, Jesus. Peraí. Novas diligências ao delegado. Ou ele pode estar convencido de que não há necessidade daquele inquérito, que há uma causa, sabe de quê? De arquivamento. Então, ele vai solicitar o arquivamento. Então, são essas as 3 possibilidades do Ministério Público quando ele recebe esse inquérito policial. Ou ele vai oferecer a denúncia se tiver com todas as informações, os elementos de informação, tá certo? Requisitar novas diligências, caso ele entenda que não há específico, tá? Específico sobre indício de autoria ou prova da materialidade, ele precisa de mais provas,
ou ele vai solicitar o arquivamento, que aqui nem preciso dizer, nós vamos botar aqui uma estrelinha, porque é algo que realmente precisa de muita atenção da gente, tá bom? Então, lembrando que, vou voltar aqui, o encerramento desse inquérito, então, se dá com a elaboração de um relatório final. Esse relatório final é feito por quem? Pela autoridade policial. O parágrafo 1º do artigo 10 vai dizer que vai ser elaborado um relatório minucioso. E esse relatório vai ser elaborado ao fim de 10 dias, se tiver preso, ou ao fim de 30 dias, se tiver solto. Professora, temos prazos diferentes, não temos? Temos sim, temos prazos diferentes para outros tipos de crime, mas que isso a gente vai ter um bloco específico sobre isso, tá? Bom, e após fazer esse relatório final, o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar esse relatório para quem? Para o Poder Judiciário. Lembre também da importância do artigo 11, que vai dizer que os instrumentos do crime, os objetos de prova, acompanharão o inquérito policial. Então, na teoria, porque na prática é diferente, mas o que importa é a teoria para a nossa prova, junto com o inquérito policial vão todos os instrumentos e objetos que interessem o inquérito policial. Vai junto. Professora, esse relatório chegou ao juiz. O que é que o juiz vai fazer? Sendo um crime de ação penal pública, ele vai remeter esse inquérito para quem? Para o dono. Porque o MP é o quê? O titular da ação, não é verdade? Show! Enviou para o MP, que é o titular. O titular vai fazer o quê? 3 opções. Ou oferecer a denúncia, se já tiver indício de autoria e prova da materialidade. Requisitar novas diligências, se ele entender que ele ainda não está convencido. Ou solicitar arquivamento, que também não se preocupe, matéria importante de bloco específico. Vamos ver como é que essa matéria aqui, ela é cobrada em prova? Bora lá. Questão de número 1. Concluído o inquérito, o Ministério Público só poderá devolvê-lo à autoridade policial em casos de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Gente, deixa eu dizer para vocês que essa questão ela é certa e eu vou botar aqui, ó, cuidado. Muita gente marca essa questão, marca errado e eu quero cuidado. E o cuidado é para isso daqui, ó. Muita gente costuma achar que quando uma questão fala de só, somente, apenas, ela tem que estar errada. Não, gente. Às vezes ela tá certa. E aí o avaliador, quando ele quer pegar aí a pegadinha, ele bota isso para tentar confundir você. É de verdade, gente. Deixa eu até voltar aqui, ó. Essa requisição de diligências aqui pelo Ministério Público, ela só pode ocorrer, gente, se for imprescindível para o oferecimento da denúncia. Porque, veja bem, se ele não fizer isso de forma imprescindível, ele vai estar procrastinando o inquérito. O que é que ele vai estar fazendo? Ele vai fazer com que o inquérito se prolongue com o tempo sem necessidade. Então, muito cuidado com essa questão, tá certo? Bora lá. 2. Para verificar o modo e as circunstâncias em que ocorreu a prática da infração penal, é dever, olha aí, ó, da autoridade policial proceder à reprodução simulada dos fatos. Errado. Gente, é dever, é? Olha como eu falei para vocês que isso cai. Não, gente, ele poderá. Qual é o artigo? Artigo 7º do Código de Processo Penal. E, por fim, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a instrução processual, deverão ficar sob a guarda de depositário fiel, que deverá apresentar a autoridade competente toda vez que for requisitado. É isso, gente? Inclusive, eu disse para você ter cuidado com qual artigo? Com o artigo 11 do CPP, que vai falar que os instrumentos e os objetos, eles vão acompanhar quem, gente? O inquérito policial. Eles acompanham e, como regra, como teoria, eles são enviados para onde? Para o juiz, porque eles acompanham o inquérito policial. Então, é errado. Tá vendo como todo momento que eu falei, olha, cuidado, porque isso cai em prova, olha, cuidado, porque vai tentar pegar isso na pegadinha, olha, cuidado com essa expressão, cuidado com essa palavra. Então, é isso que vai fazer a diferença, tá certo?
Mas não se preocupe, porque já já a gente volta com o nosso outro bloco de inquérito. Aí sim a gente vai ver prazos, vai ver questões bem interessantes de inquérito, pra gente aqui, ó, tá 100% no processo penal, certo? Deixa eu ver aqui os meus meninos. Minha gente, vocês estão conversadeiro hoje, tô gostando. Tu gosta da IDECAN, Jorge? Tem gente pra tudo, né, nesse mundo. Ai, vamos lá, vamos lá. Ô, Francis, obrigada, viu? Deixa eu ver aqui. Kelvin falou assim, mas todos esses dados já apurados, o representante legal, advogado da vítima, ele poderá ter acesso, sim, aos atos já documentados, né? Lembra da súmula vinculante, né, Kelvin? Súmula vinculante, que vai dizer que, súmula vinculante número 14, né? Vai dizer, o investigado e seu representante legal tem acesso aos atos já documentados, tá? E o Jorge está dizendo para não se esquecer de treinar o TAF. Verdade, viu, gente? Do mesmo jeito que você treina a mente, você tem que treinar o físico. Nós, peraí, ó. Nós que somos da área policial, tá? A gente tem que entender. Vou até pegar um cafezinho aqui. A gente tem que entender que a gente precisa treinar não só a cabeça, mas também o corpo. E outra coisa, quem deixa para treinar o TAF só quando sai edital, tá ferrado, desculpa, tá? Tem que estar treinando sempre. E você vai treinar tanto do ponto de vista físico comum que você treina, como também específico, tá? Leve em consideração os últimos editais, em específico, aqueles exercícios em específico. Porque já imaginou tu fazer uma puta de uma prova e chegar e ser reprovado no TAF, né? O que também é comum, né? A gente também tem que saber das nossas limitações e que às vezes não é o nosso dia, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Pronto. Gente, mais alguma dúvida? Porque se vocês não tiverem dúvida, a tia vai passar. Acho que não, né? Meus amores, já fiz aqui 2 blocos para vocês do YouTube. Foi um prazer estar com vocês aqui. Mas agora a gente vai dar um intervalinho de 2 minutinhos, tá? E a gente vai continuar para quem é assinante do Objetivo, para quem faz parte da nossa tribo. Então, eu vou dar 2 minutinhos, é o tempo da gente tomar um cafezinho, da gente tomar uma aguinha aí no banheiro e volta. E a gente vai voltar aí sim pra gente encerrar nos outros 2 blocos sobre inquérito policial. E aí sim, vem prazo, vem arquivamento, e são temas, né, que são, não precisa nem dizer, né, mega ultra blaster cobrados, tá certo? Então, é o tempo também de quem não faz parte da nossa tribo ir lá e fazer parte da gente, tá certo? Então, um cheiro, meus amores. Cleitinho, estão pedindo por você, meu amor. Um cheiro, 2 minutinhos. Vou tocar a vinheta e já já a gente volta para quem é assinante, tá bom? Cheiro! Bora lá, então, gente. Bora lá, bora lá. Tá tudo certo, né? Só me digam aí se tá tudo certinho para eu começar aqui a gravação, tá? Botem o okzinho. Pronto, Pedro. Então, pronto. Show de bola. Então, vou iniciar aqui a gravação, depois eu volto pro chat, tá certo? Pois foi obra do inimigo. Beleza? Bora lá, vou começar aqui. Bom, então vamos lá, continuando aqui o nosso inquérito policial e o tema agora do nosso bloco é arquivamento do inquérito policial. Bom, nem preciso dizer, mas já dizendo que é um tema de extrema importância, muitíssimo cobrado nos concursos públicos e talvez é o tema onde o aluno, o estudante, tenha mais dificuldade. Portanto, esse vai ser um bloco exclusivo sobre arquivamento e desarquivamento de inquérito policial, certo? Então, vamos lá. Vamos lá para o material para a gente não perder tempo. Simbora. Bom, então o nosso tema agora é arquivamento, certo? Bora lá. Bom, professora, o que é o arquivamento desse inquérito policial? Vou voltar aqui para conversar uma coisa com você, que é para você não ficar em dúvida, tá?
E aí, não ter dúvida nenhuma sobre essa questão do arquivamento. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre dou o seguinte exemplo. Imagina que você está em um relacionamento com alguém, e essa pessoa te mandava cartinha. E aí vocês dão um tempo nesse relacionamento que vocês acham que naquele momento vocês estão seguindo caminhos diferentes. Em vez de você tacar fogo, porque a gente sempre fala assim, ai, dessa água eu nunca beberei, corta pra mim, bebendo e me afogando na água. A gente pega aquelas cartinhas, bota dentro de uma caixa de sapato e enfia lá em cima na prateleira. E aí depois, pode ser que a gente volte, os nossos caminhos se cruzem novamente, e aí eu desarquivo as cartinhas, eu tiro daquela prateleira. Assim também é o inquérito. Muitas das vezes, vai existir uma situação dentro daquele inquérito que vai fazer com que a gente não consiga mais prosseguir na investigação. E aí vão ser inúmeras ações, que eu vou já falar para você. Mas existindo uma dessas possibilidades, não faz mais sentido a gente continuar com o inquérito. Então, o que a gente faz? Ele dobra o inquérito e arquiva esse inquérito. E aí, com o passar do tempo, havendo provas novas, ou seja, os nossos caminhos novamente se cruzaram, aí eu posso desarquivá-lo. Tá bom. Mas, professora, quais então são as principais considerações no que diz respeito a esse arquivamento, tia? Simples. Bora lá. Primeira coisa, tá? Primeira observação que você precisa ter para a sua prova. A autoridade policial, ela não arquiva inquérito, tá? Esse talvez seja o item mais cobrado em qualquer prova de concurso no que se refere a arquivamento, tá certo? Então, a autoridade policial não arquiva. Inclusive, a gente pode extrair isso do artigo 17 do Código de Processo Penal, onde vai dizer que, muito simples, que a autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito policial, certo? Professora, então quem vai arquivar esse inquérito? O que a autoridade policial faz, gente, é sugestionar o arquivamento, tá? Mas vai caber exclusivamente ao Ministério Público esse arquivamento. O que é que o Ministério Público vai fazer? Ele vai pegar esse inquérito policial e se ele achar que é caso de arquivamento, se ele achar que é caso de arquivar, ele vai mandar para o juiz e aí o juiz vai decidir sobre se vai homologar ou não aquele arquivamento. Isso, gente, é a leitura do artigo 28 do Código de Processo Penal. Porém, cuidado. Muito cuidado com o artigo 28. E eu vou voltar aqui para conversar olho no olho com você. Com o pacote anticrime em 2019, houve uma mudança no artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, se você pegar o seu código, ele vai estar lá cortadinho, o artigo 28, e vai ter uma nova redação. No entanto, essa nova redação do artigo 28, gente, ela está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Então, esse novo artigo 28, vou ajeitar aqui, pronto. Esse novo artigo 28 do Código de Processo Penal, que foi trazido pelo pacote anticrime, ele está suspenso. Então, a gente não aplica, certo? Esse novo artigo. A gente continua aplicando o antigo artigo 28, que fala o quê? Que o arquivamento se dará pelo Ministério Público, que vai solicitar o arquivamento, e o juiz vai decidir se homologa ou não aquele arquivamento. Aí volta para cá. Então, o que está valendo para a gente é o antigo artigo 28, tá certo? Bom, então o que é que acontece? Acontece o seguinte, professora, tá, aí vamos imaginar que, professora, uma pergunta aqui, o juiz ele pode de ofício arquivar? Não, o juiz não pode arquivar de ofício. Ele só vai homologar ou não o pedido que foi feito por quem? Pelo Ministério Público, tá certo? Professora, vamos lá. A senhora falou que vai para o juiz, né? E aí ele pode homologar. E se ele homologar, aí sim arquiva, né, o inquérito policial.
Professora, e se ele não homologar? Se ele não achar que é caso de arquivamento? Gente, o juiz, ele não vai poder obrigar aquele promotor de justiça a arquivar aquele inquérito. Então, ou continuar o inquérito, desculpe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o procurador-geral. Então, é o procurador-geral quem vai decidir. Se o procurador-geral achar que realmente é caso de arquivamento, aí o juiz vai ser obrigado. Se o procurador-geral achar que não é caso de arquivamento, ele não pode obrigar o membro do Ministério Público. Então, ou ele mesmo vai continuar as investigações, ou ele vai designar outro promotor para isso, tá certo? Isso, gente, é o que acontece no artigo 28, que foi revogado pelo pacote anticrime, mas que está valendo. Como assim, professor, está revogado, mas está valendo? Está valendo porque essa parte do pacote anticrime, como eu falei para vocês, ela está suspensa pelo Ministério Público. Ou, desculpa, pelo Supremo Tribunal Federal. Professora, ok. E quais são, então, as hipóteses? Quais são as hipóteses de arquivamento, professora? Pronto. Aí aqui é que é interessante. Bora lá. Nós temos algumas hipóteses, tá? Primeira hipótese de arquivamento. Ausência. Deixa eu botar aqui, ó. Ausência de pressuposto ou condição da ação. Tá? Como assim, professora? Ah, gente, falta de legitimidade, de interesse, de possibilidade jurídica do pedido, tá certo? Segunda hipótese que autoriza o arquivamento, a falta ou a ausência, né, de justa causa. Professora, o que é a justa causa? Opa, a justa causa ela é formada por indício de autoria, tá? E de prova da materialidade. Ok? Bom, terceira possibilidade de arquivamento: existência de uma causa de exclusão de ilicitude. Lembram quais são as causas excludentes de ilicitude? O famoso Bruce Lee, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. São os casos de excludente de ilicitude, né? Outra possibilidade, gente, quando tiver uma causa de extintiva de punibilidade. Que causas são essas, professora? Dê um exemplo com todo prazer. Morte, prescrição, etc. Tá? E, por fim, a gente tem uma outra causa de arquivamento, viu, gente? É quando há o cumprimento de acordo de não persecução penal, tá? Que é feito pelo Ministério Público, tá bom? Bom, essas, então, gente, são essas 5 hipóteses, tá certo? São essas 5 hipóteses onde é possível o arquivamento. Mas ainda falando de arquivamento, nós temos aqui uma coisa muito interessante. Vou botar aqui, ó, observação 1. Qual é a observação 1? É uma coisinha que chamam de arquivamento. Olha só, arquivamento implícito. Professora, o que seria esse arquivamento implícito? E digo mais, ele é aceito no Brasil? Gente, esse arquivamento implícito, ele se dá quando o membro do Ministério Público, ele deixa de incluir todos os autores daquele crime. Deixa eu até voltar. Esse arquivamento implícito, ele ocorre da seguinte forma. Imagina que eu tenho um crime que foi praticado por João, Pedro e José. E no momento da denúncia, o Ministério Público faz a denúncia contra João e Pedro e nada fala de José. Então, aqueles que dizem que isso seria um arquivamento falam que a não colocação de José ou a não realização, né, de denúncia contra José é porque estaria arquivando implicitamente com relação a José. Um outro exemplo. Imagine, então, que eu fui indiciada, Deus me livre, mas eu fui indiciada por associação criminosa e furto, por exemplo.
E aí o Ministério Público me denuncia somente sobre furto. Então, há quem diga que essa falta, né, de palavra do Ministério Público a respeito da associação criminosa seria um arquivamento implícito. Já digo para vocês que pela corrente majoritária no Brasil, o arquivamento implícito ele não é aceito. Então, no Brasil, a gente não fala que isso foi arquivado de forma alguma. Não há no Brasil, então, essa possibilidade de arquivamento implícito. Deixa eu até colocar aqui. Então, você vai botar a observação que para, tá? Opa, vem aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Que para a maioria, tá? Não é aceito no Brasil, certo? Só que a gente tem uma outra observação, que é um outro tipo de arquivamento também. E esse se chama o seguinte: arquivamento indireto. Professora, quando é que eu tenho arquivamento indireto? Diferentemente do arquivamento implícito, gente, o arquivamento indireto está ligado a uma palavrinha que eu vou botar aqui que vocês nunca mais vão esquecer. Incompetência. Pronto. É essa palavra que vai dar ensejo ao arquivamento indireto. O que é o arquivamento indireto, gente? É o caso de quando o membro do Ministério Público, ele acha que é incompetente para trabalhar naquele caso. Então, ele remete o procedimento ao órgão competente, tá? Mas acontece que o juiz pode não concordar com isso. Então, se ele não concordar, ele não pode obrigar aquele promotor a denunciar, e nem ele pode dizer o seguinte, opa, deixa eu botar aqui, e nem ele pode dizer o seguinte, ó, eu tinha botado o material aqui para você, deixa eu botar aí. Então, ele nem pode dizer o seguinte, olha, ele vai denunciar, ou então, se ele não denunciar, ele está arquivando. Não, gente, isso não existe, tá? Então, o arquivamento indireto é quando o membro do Ministério Público, ele se diz incompetente. E quando ele se diz incompetente e o juiz diz assim, não acho que você seja incompetente, não, você é competente, ele não vai poder obrigar. Então, o que vai acontecer? Por analogia, vai acontecer a mesma coisa do arquivamento, tá? O que vai acontecer? Vai mandar para o procurador-geral e o procurador-geral vai decidir se é caso mesmo dele ser incompetente ou dele ser competente. Esse é o famoso arquivamento indireto. Então, quando a gente vai falar de indireto, a gente está falando de incompetência. Então, para você não errar na sua prova, quando a questão estiver falando que o Ministério Público se declarou incompetente, é que arquivamento. Aí você já sabe que está falando de arquivamento indireto, tá certo? Vamos lá, continuando para o nosso material sobre a questão de arquivamento. Simbora. Professora, há a possibilidade de desarquivamento? Professora, a possibilidade de desarquivamento? Sim, há a possibilidade de desarquivamento. Sim, sim, sim. Professora, quando é que tem possibilidade de desarquivamento? Quando a gente tem provas novas. Professora, como assim provas novas? Aí é que tá o pulo do gato, tá? Deixa eu botar aqui, ó. PN é provas novas, tá? Essa prova nova, ela pode ser substancialmente nova, ser substancial nova, ou essa prova pode ser formalmente nova. Quando é que uma prova é substancialmente nova? Quando até então, gente, ela estava oculta, a gente não sabia da existência dela, ou até ela nem mesmo existia, tá? Não existia até o momento. Já a prova formalmente nova, gente, ela já era conhecida. A gente já sabia que ela existia, tá? Mas ela apresenta, vou botar aqui, ó, mas apresenta uma nova versão. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil e você não errar. Quando é que eu tenho uma prova formalmente nova? Às vezes eu tenho uma testemunha, tá? E a testemunha, ela deu um determinado depoimento. Disse, por exemplo, que não viu quando o Fábio desferiu as facadas em Pedro. Depois de uns anos, essa mesma testemunha chega e fala assim, olha, eu vi. E aí eu vou perguntar, cara, e por que você não falou? Doutora, é porque o Fábio, ele me ameaçava. Então, eu tenho medo, tinha medo por mim, pela minha família. E agora eu me mudei, enfim,
e eu quero ter minha consciência limpa de falar a verdade. Então, veja que a gente tinha uma testemunha, ela era conhecida, essa testemunha, mas ela apresenta uma nova versão. Então, a gente está diante de uma prova formalmente nova. E, obviamente, tanto faz se essa prova é substancialmente nova ou se ela é formalmente nova, ela vai dar ensejo à possibilidade de desarquivamento, tá certo? Bora lá, continuando então. Bom, professora, há alguma possibilidade de não haver desarquivamento? Sim. Vou botar aqui, ó. Sim. Há possibilidade de um IP não poder ser desarquivado. Professora, quando é que isso acontece? Gente, existem tipos de arquivamento que vão gerar coisa julgada material. O que é uma coisa julgada material, professora? Bora lá. Uma coisa julgada material, gente, é aquela que não pode ser novamente discutida, que não pode ser objeto novamente de investigação nem de processo. Professora, me dê exemplos disso que a senhora disse que não vai poder ser desarquivado. Dou exemplos, ó. Quando, vou botar aqui, ó, por exemplo, quando o arquivamento se deu por, deixa eu ver aqui, por exemplo, por atipicidade. Tá? Por quê? Ou vou até, ó, ou por uma causa extintiva de punibilidade. Por quê, professora? Ora, veja bem. Aqui no primeiro caso, se aquele caso não é crime, gente, não é crime. Então, não é porque veio aí novo tempo, nova testemunha, tal, o fato existe, mas não é crime. Então, não há que se falar em possibilidade de desarquivamento. Ah, houve morte da pessoa. Gente, morreu Maria Preá, como diz aqui no Ceará, tá? Ah, está prescrito, extintiva de punibilidade. Se está prescrito, gente, não tem o que fazer. Então, assim, como regra, vou voltar aqui, ó. Como regra, sim. Aqui, ó, regra, a possibilidade, sim, de desarquivamento. Eu só quero que você saiba que existem exceções, que sim, existem possibilidades de alguns inquéritos policiais não serem desarquivados, ou seja, de gerarem coisa julgada material, ou seja, de não poderem ser retirados, serem novamente trazidos à investigação. Quando é, professor, eu dei exemplo aí, tanto do arquivamento por atipicidade, né? Quando este tipo de punibilidade, por exemplo, pela morte, pela prescrição, tá certo? Bom, professora, então como é que esse tema é cobrado em prova? Simbora lá. Primeira questão. Não é possível desarquivar o inquérito policial quando o arquivamento ocorrer por ausência de pressuposto ou condição da ação. Gente, não é possível desarquivar? É errado, é sim. Eu falei para vocês que a regra é o quê? E pode desarquivar. Eu falei para vocês que tem exceções. E dentro das exceções eu falei de ausência de pressuposto ou justa causa ou condição da ação? Falei não. Eu falei para vocês do caso de atipicidade e falei para vocês do caso de extintivas de punibilidade, tá? Mas eu não falei desse caso não. Tá vendo como é cobrado em prova? Tá certo? Então, aqui é errado, porque ele fala que não é possível desarquivar. É possível desarquivar, sim, tá certo? Quais são os casos que não pode desarquivar? Esses aqui, acabei de falar para vocês, tá certo? Bora lá. 2. Em regra, é possível desarquivar o inquérito policial quando fundamentado tá. Então, ele quer saber, em regra, quando é que é possível desarquivar. A atipicidade do fato. Gente, a gente acabou de ver que não, que é um dos casos em que a gente não pode desarquivar. Então, não é a que a gente vai marcar.
B, falta justa causa para ação penal. Opa, é a mesma questão da primeira questão, só que mudando aqui como é perguntado, né? Posso sim. Em regra, eu posso desarquivar? Posso sim. Havendo provas novas, eu posso sim desarquivar. Decadência. Decadência, professora, do direito de representação do ofendido. Gente, não, porque a decadência é um caso de extinção de punibilidade. Opa. Oxe, cadê o... De punibilidade, tá? E a gente viu que caso de extinção de punibilidade, a gente não desarquiva, tá certo? D, comprovação de coação moral irresistível. Também não, porque aqui a gente causa extintiva. Menoridade do autor do fato. Gente, se ele era menor no caso, ele era inimputável. Se ele era inimputável naquele momento, não tem o que se discutir. O tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, na verdade. Até fazendo aqui uma reflexão a respeito de direito penal, né? O tempo do crime é o momento da ação ou da omissão. Se ele era menor à época do fato, morreu Maria Braga. Ah, professora, mas ele fica com maior de idade. Sim, mas todo mundo, se não morrer, fica maior de idade, né? Então, não é uma coisa que a gente vai fazer, tá certo? Então, é B de boi, né? 3. Bora lá. Com relação ao processo penal brasileiro, julgue o item a seguir. Arquivamento de inquérito policial é medida excepcional, admitida somente quando dos autos emergirem de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade e a ausência de indícios de autoria e materialidade. Minha gente, presta atenção. Primeiro, que se for atípico, não tem desarquivamento, né? Mas, professor, ele tá falando de arquivamento. Beleza. Só tô revisando, tá? Existência, causa, extinção de punibilidade. Também não posso desarquivar. Mas posso arquivar? Posso. Ausência de indícios de autoria sobre materialidade do delito. Esse eu tanto posso arquivar como posso desarquivar. O problema da questão tá aqui, ó. Sendo necessário o exame aprofundado e exauriente de provas. Aqui tá o erro da questão. Aqui está o erro. Não é preciso um exame aprofundado. Não é preciso um exame aprofundado das provas para desarquivar. Professor, então eu posso arquivar por atipicidade? Sim. Professor, eu posso arquivar por extinção de punibilidade? Sim. Professor, eu posso arquivar por falta de autoria? Sim. Professor, eu posso arquivar por falta de materialidade? Sim. Professor, eu posso desarquivar por atipicidade? Não. Professor, eu posso desarquivar por extintiva de punibilidade? Não. Professor, eu posso desarquivar quando houver indício de autoria e prova da materialidade? Pode. Mas, professora, para arquivar ou desarquivar, eu preciso desse exame aprofundado e exauriente de provas? Não, eu não preciso. Muito bem. Bora lá. Por fim, quarta questão. Com relação ao processo penal brasileiro, julgue o item a seguir. Como o inquérito policial é presidido pela autoridade policial, cabe ela também, decidir pelo seu arquivamento? Não. Artigo 17 do Código de Processo Penal, que fala que não cabe à autoridade policial o arquivamento do inquérito policial. E é algo que eu falei para vocês que é extremamente importante, que é extremamente, cobrado em prova, que inclusive foi a primeira observação. Delegado de polícia, autoridade de polícia, não arquiva auto de inquérito policial. Se não digitamos do artigo 17, lembre-se que o que a gente faz enquanto autoridade policial é sugestionar. Quem vai promover esse arquivamento é o membro do Ministério Público, que fica condicionado à homologação do juiz. Lembre-se que o artigo 28 que a gente aplica hoje é o antigo artigo 28, porque esse novo artigo 28 que está aí no seu Código de Processo Penal, ele foi colocado aí pelo pacote anticrime, porém, esse artigo está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente vai continuar aplicando é o antigo artigo 28, tá certo? Então, essas foram as principais considerações sobre arquivamento e desarquivamento do inquérito, mas já a gente continua aí com o próximo bloco, no que diz respeito ainda sobre as questões de inquérito policial. Até já.
Deixa eu ver aqui, meu povo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Voltou, voltou. Foi... Menino, vocês decoraram até que o nome da minha filha, Ana Júlia, é. Misericórdia, vocês são um perigo, viu? Meu Deus do céu, que povo! A decorar as cores da prova, que é bom, né? Mas o nome da filha da tia, menino. Pedro, realmente tem essas mudanças do Supremo, mas daí a importância aqui da professora, né? A professora vai, pega direitinho essas decisões, essas questões jurisprudenciais, traz para vocês, que é para facilitar, né, o estudo de vocês. O nosso papel aqui é realmente facilitar o trabalho de vocês, que é o estudo, né? Show. Acho que é isso, né? Não tem nenhuma outra dúvida aqui. Pois então tá, pois então vamos continuar aqui, né, os nossos blocos. E aí, gente, agora a gente vai pro último bloco, tá? E esse último bloco também tem questões que são questões complementares ao inquérito policial, mas que também, vejam, cair pra caramba em prova, tá? Então a gente precisa ter bastante cuidado, tá bom? Então, vou iniciar aqui a gravação, depois... Peraí, deixa eu só tomar um golinho, né, de café. E é bom, né, não? Ei, vocês têm que tomar café, viu? Porque eu tô vendo aqui que a maioria quer concurso policial, né? E quem quer concurso policial, quem é polícia, tem que gostar de café. A gente não confia em policial que não toma café, não, viu? Bora lá. Menino, até o preço da xícara, é? Não. Bora. Simbora. Então, vou começar aqui o nosso último bloco, tá? Sobre essas questões complementares. Depois eu volto aqui pro chat, tá bom? Menino, tô vendo aqui na imagem que eu tô é branca, né? Misericórdia. Bora, então. Bom, e agora a gente vem aqui pro nosso último bloco referente a inquérito policial, tá? E aqui a gente vem para questões complementares do inquérito, mas não menos importantes, tá? Então a gente tem que ter aí muito cuidado com relação, tô só ajeitando aqui o material, tem que ter muito cuidado com relação a essas questões complementares, porque são questões que, vez ou outra e quase sempre, são cobradas em prova, tá? Então, como a gente aqui está num curso completo de processo, eu preciso colocar todas essas, né, essas disposições para vocês, tá? Mas eu também preciso aqui de um comprometimento seu, que não obstante seja uma questão complementar, seja algo que também tem que ser objeto do seu estudo, porque como eu disse, são também matérias que são cobradas em prova, tá? E aí, às vezes, muita gente é pega de surpresa, porque geralmente são tópicos dentro do inquérito policial que geralmente as pessoas pulam, e aí, por pular, quando chega o momento da prova, não tem o domínio daquele conteúdo. Desculpe, tá certo? Então, vamos lá para o nosso material aqui. Já vou abrir aqui uma paginazinha para você e a gente vai começar aqui. E a principal, tá? E primeira questão que eu vou falar aqui para vocês são dos inquéritos policiais das autoridades com prerrogativa de foro. Professora, quem são essas pessoas que têm prerrogativa de foro? Deixa eu voltar aqui para conversar um pouco com você sobre isso. Olha só, você já deve ter estudado direito constitucional. E lá na Constituição Federal existem algumas pessoas que, não em razão dela, da pessoa, mas em razão da função que ela exerce, ela não é processada e julgada por um magistrado comum, tá? Então, por exemplo, o governador, ele não vai ser julgado pelo juiz, por exemplo, aí no seu estado, né? Um juiz comum, uma vara criminal. Não, o governador não vai ser julgado. O Supremo Tribunal Federal vai dizer um órgão que é específico para julgar, tá bom? Que não é que é específico, não é um tribunal de exceção, pelo contrário, mas é um órgão que vai fazer esse julgamento. Que para o STF, no que diz respeito ao governador, é o Superior Tribunal de Justiça. Tá?
Professor, o prefeito, por exemplo, o prefeito ele não vai para o magistrado comum, ele vai já para o Tribunal de Justiça. Quem vai falar isso para a gente é a própria Constituição Federal. Por isso que é um foro, que a gente fala de foro privilegiado, mas esse nome não é nem tão legal. O legal do nome é foro de prerrogativa de função, porque na verdade não é porque a pessoa, é a função que ela exerce. Inclusive, esse foro ele existe enquanto a pessoa ela tem, né, ela exerce aquela função pública, tá bom? E aí a pergunta que eu faço para você é, tá, e essas pessoas, como é que fica esse inquérito, né, essa investigação criminal dessas pessoas que têm foro de prerrogativa de função? Então, bora lá para o material. Que isso é importante. Eu ia aqui pegar a canetinha. Bom, bora lá. Primeiro, eu quero que você tenha aqui muita atenção. Vou botar aqui, ó, atenção. Por quê? Porque existe divergência contra esse tema, com relação a esse tema, tá certo? Então, bora lá, ó. Primeira questão. Se essa autoridade, ela tiver foro especial no STF, então, se vou botar assim, ó, se o foro for o STF, ou seja, se a pessoa for processada e julgada pelo STF, então, gente, a abertura de inquérito, vou botar aqui, ó, a abertura do inquérito, ela vai depender de autorização do próprio STF, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, o ministro, tá? Os ministros, eles são processados e julgados pelo STF. E aí, então, para eu abrir inquérito policial contra essa pessoa que tem foro de prerrogativa no STF, se o foro for no STF, então essa abertura vai depender de autorização. Diferente é esse entendimento aqui, ó. Pera aí. Ai, desculpem. Se for em outro tribunal, nós vamos ter o seguinte entendimento. Aí aqui vou botar aqui, ó, assim, ó, bem grande, ó, a divergência. E aí eu quero que você escreva dessa forma, ou bata print dessa forma, tá bom? A divergência. Qual é a divergência? É o seguinte, para a primeira turma do STF e quinta e sexta do STJ, para essas turmas, não há necessidade de autorização. Ok? Já para a segunda turma do STF, aí eles vão dizer que há necessidade de autorização. Resumindo, se a pessoa que tem a prerrogativa de foro, essa prerrogativa de foro for o STF, aí não tem divergência não. Para abrir o inquérito precisa de autorização, tá? Mas, professora, se o foro for outro tribunal, por exemplo, se for o STJ, se for o TJ, por exemplo, há divergência. Qual é a divergência? A primeira turma do STF e a quinta e a sexta do STJ vai dizer não há necessidade de autorização. E a segunda turma do STF vai dizer há necessidade de autorização. Professora, agora o que é que eu faço? O que eu digo para você é que isto daqui, em uma prova de primeira fase, é muito difícil que caia, justamente porque tem essa divergência. Já isso daqui é mais provável, já que não tem divergência, não é isso? Professora, isso daqui pode ser cobrado? Pode, por exemplo, se for uma prova dissertativa. Se ele perguntar isso numa prova dissertativa, se ele perguntar sobre o inquérito de pessoas com prerrogativa de foro, pode ter certeza que ele quer que você tenha domínio desse conteúdo, dessa divergência. Então, é isso que a gente vai ter que ter cuidado, tá certo? Beleza? Então, gente, mais uma coisa é importante, tá bom? Mesmo se precisar... Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar aqui. Mesmo... Eu quero que você tenha uma coisa em sua mente. Mesmo que seja o caso de ter a necessidade de autorização ou não ter a necessidade de autorização, em todos esses casos, o tribunal competente vai sempre fazer a supervisão daquele inquérito policial, tá?
Então, sendo caso de autorização ou não sendo caso de autorização, sempre aquele tribunal vai fazer a supervisão daquele inquérito policial, certo? Vamos lá, continuando então. Simbora então, o nosso material. Bom, então isso é o que a gente precisa saber sobre inquérito policial de autoridades com prerrogativa de foro, tá? Bora lá. Segunda questão que a gente precisa saber aqui no nosso bloco: trancamento do inquérito policial. Professora, o que é o trancamento? Quando é que ele ocorre? Gente, ele é uma medida excepcional que ocorre mediante o uso de habeas corpus, tá? Da ação de habeas corpus. E vai existir quando, professora? Quando tiver diante de uma tipicidade de uma conduta, ou de uma causa estiva de punibilidade, ou de uma falta de justa causa, tá? Professora, e aqui, por que que vai... Como é que isso acontece? O advogado da parte, claro, vai ingressar, né, obviamente do investigado, vai ingressar com a ação de habeas corpus para fazer com que aquele inquérito pare, que ele seja trancado, que a gente passe chave nele, né? E aí, então, o que ele está fazendo? É como se ele tivesse ali dizendo para a autoridade policial: ei, cara, isso é caso de arquivamento, né? Mas como ele não pode obrigar a autoridade policial a arquivar, enfim, o que o advogado vai fazer? Ele vai ingressar com a ação de habeas corpus, solicitando o trancamento do inquérito policial, tá certo? Então, a medida excepcional é a única coisa que você precisa saber sobre trancamento de inquérito policial, tá? Vamos lá, voltando então. Bom, falamos, então, sobre o foro de prerrogativa de função, falamos sobre o trancamento do inquérito, que é a medida excepcional, e agora eu vou falar para vocês sobre o recurso, que eu já vi cair pra caramba em prova, o recurso ao chefe de polícia. O que é isso, professora? É o seguinte, é porque o artigo 5º, tá? Parágrafo 2º do Código de Processo Penal vai dizer que nos crimes de ação pública, né, nos crimes que são sujeitos à ação pública, pode, tá, com que aquela pessoa, ela requeira, ela faça um recurso ao chefe de polícia se o delegado decidir não abrir o inquérito policial. Veja como tá tudo conectado aqui em processo penal. A gente viu que o inquérito policial, ele pode ser iniciado mediante um requerimento, não é verdade? Bom, imagine então que o delegado, a delegada de polícia entenda que não é caso de abrir o inquérito. Ele não veja ali a necessidade, né, legal de abrir o inquérito. Professora, a pessoa, então, ela pode se insurgir contra essa decisão do delegado de não abrir o inquérito, do despacho dele de não abertura de inquérito? Sim. Apesar de não ser um processo, né, porque é um procedimento administrativo, o Código de Processo Penal vai dizer, olha, se o delegado indeferir o teu pedido de abertura de inquérito, você pode, então, ingressar com recurso ao chefe de polícia. Quem é o chefe de polícia? É o delegado geral, tá? O superintendente da Polícia Civil é o delegado geral daquele estado, tá bom? Bom, então, já vi cair pra caramba isso em prova, tá? Então, muito cuidado com isso, porque muita gente falou assim, poxa, mas não é um processo, como é que cabe um recurso? Mas é um recurso administrativo, tá, gente? Então, cabe sim recurso ao chefe de polícia. E só para critério de curiosidade, chefe de polícia é o delegado geral daquele estado, ou, a depender do estado, como se chama, às vezes não se chama delegado geral, se chama superintendente da Polícia Civil. É a mesma coisa, tá certo? No frigir dos ovos é a mesma coisa. Então, lembre-se que, apesar de não ser um processo, acaba sendo um recurso administrativo, tá bom? Bora lá, então. Bom, continuando, então. Algo, tá, que é extremamente importante, vou até botar em outra telinha aqui pra gente, que é o famoso TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, tá certo? O termo circunstanciado de ocorrência, gente, ele vem quando a gente vai estudar a Lei 9.099, porque a Lei 9.099 é aquela que vai trazer os juizados especiais criminais. Os cíveis também, né? Mas quem não interessa aqui pra gente é o criminal, né? E aí, o que é que fala, né, a Lei 9.099? Opa, voltei para mim.
A Lei 9.099, ela vai dizer em seu artigo 61, deixa eu botar aqui, vai dizer que as infrações de menor potencial ofensivo, tá, são processadas e julgadas pelos juizados especiais criminais. Mas ela vai dizer que essas infrações de menor potencial ofensivo são aquelas cuja pena, gente, não é superior a 2 anos. O que é, professor? Eu vou botar aqui, né? A pena. Quando a pena não é superior a 2 anos, cumulado ou não com multa, tá bom? Então, esses são os nossos, voltar aqui, esses são os nossos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos, cumulado ou não com multa. Bom, professora, se eu tenho um crime de menor potencial ofensivo, então eu vou ter um inquérito policial? Não. Quando eu estou diante de um crime de menor potencial ofensivo, eu vou estar diante de uma elaboração de um termo de ocorrência circunstanciado, o famoso TCO. Não é inquérito, é TCO, tá certo? Vamos lá, então, para a gente saber aqui os principais aspectos do TCO, tá? O TCO, gente, ele é marcado por algumas características, tá? Que características são essas, professora? Baixa complexidade, celeridade, tá certo? Simplicidade e economia. Então, o TCO, ele é marcado por isto, tá certo? Por isso que a gente pega crimes cuja pena não é superior a 2 anos, ok? Bom, professora, então quando eu tiver diante de um crime de menor potencial ofensivo, então eu não vou ter um inquérito policial, vou ter um TCO? Só vai ter uma possibilidade de você ter um inquérito e de você ter um auto de prisão em flagrante. É quando a pessoa, ela não assinar o termo de comparecimento, né? O que é isso, professor? É o seguinte, o TCO, gente, que ele é um termo super simples, super econômico, ele é feito, né, desde que a pessoa se comprometa a comparecer em juízo toda a vida que for comunicado, que for notificado. Se a pessoa não assinar esse termo de compromisso, aí sim eu não faço o TCO e aí eu faço o inquérito. Eu, todo esse tempo de delegada, nunca fiz isso, porque nunca peguei alguém louco o suficiente para não assinar, né, e ficar preso, né? Mas pode ser que aconteça aí pelo Brasil afora, tá? Então, como regra, eu vou ter um TCO. Mas se a pessoa não assinar o termo de comparecimento, aí a gente não tem TCO, tem auto de prisão em flagrante. Pra dizer que eu não tô mentindo, teve uma vez que a pessoa disse que não ia assinar, aí eu disse, tá bom, vou converter então em flagrante. Aí quando eu falei isso, ele, não, eu assino. Bom, aí a gente converte de novo em TCO, tá certo? Então, mas como uma regra geral é isso, tá? Bora lá, então. Bom, professora, ainda sobre como eu estou falando de baixa complexidade, de celeridade, de simplicidade e de economia, tá? Quando a gente fala de TCO, a gente não está dizendo que eu vou ter ali, ou que havia, com certeza, na verdade, eu não posso ter ali um exame apurado de prova, né? Por quê? Porque ali eu tô diante de uma baixa complexidade. Então, se eu tô diante de uma baixa complexidade, gente, eu não vou ir marcado, obviamente, pela simplicidade, eu não posso fazer um TCO. Então, se eu tenho ali uma grande complexidade, eu vou sair de um TCO para um inquérito. Se eu precisar, então, ali avaliar de uma forma mais profunda e mais complexa as provas, aí eu não vou fazer um TCO, eu vou fazer o inquérito, tá certo? Beleza? Então, continuando, esse TCO, então, tá? Pelo artigo 69 da lei 9.099, o que é feito, né? Relatado o fato lá, beleza, depoimento, as testemunhas, vítima, autor do fato, e é encaminhado imediatamente ao juizado, tá? Então, encaminhado imediatamente ao juizado, tá certo? Beleza? Professora, e se, até voltar aqui, professora, e se eu não souber quem é o autor do fato, ainda assim eu posso fazer TCO? Não.
Se você não souber quem é o autor do fato, então vai gerar uma complexidade, porque vai gerar uma necessidade de investigação complexa acerca daquele caso. Então, não vou fazer TCO, vou fazer inquérito. Gente, tudo que gere complexidade vai sair do TCO para o inquérito policial, tá certo? Professor, então, como é que essa matéria, tudo isso que a gente acabou de ver, é cobrado em prova? Simbora lá, para a gente ver como é que é cobrado em prova. Deixa eu botar aqui, deixa eu abrir aqui e vamos para as nossas questões. Primeira questão. No que se refere ao termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, ao TCO, tem-se o seguinte. Então, aqui a gente vai para a questão certa, né? O termo circunstanciado de ocorrência será assinado apenas pela autoridade policial, sendo dispensados a assinatura do escrivão de polícia, a vítima autor do fato. Minha gente, pelo amor de Deus, todo mundo assina, né? Essa questão até aqui é facinha, esse item, né? B. Toda infração penal de menor potencial ofensivo será objeto de TCO, ainda que o fato seja complexo. Acabamos de ver que não. Se há complexidade, eu não falo em TCO, eu falo em inquérito. Por quê? Porque o TCO, gente, ele é simples e de baixa complexidade, tá? C. Mesmo que necessários para a comprovação da materialidade do fato delituoso, os exames periciais serão dispensados. Gente, se eles são necessários, pelo amor de Jericó, eles vão ser dispensados? Não, meu Deus, tá? E D. Considera-se de menor potencial ofensivo as infrações penais abstratamente punidas com até 2 anos de privação de liberdade. Lindo! Artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Então, a primeira questão é de divórcio, né? 2. Julgue o item a seguir. O termo circunstanciado é um procedimento realizado com o objetivo de colher todas as provas de existência da infração penal de sua circunstância e sua autoria, cabendo sua instauração nos delitos com pena combinada superior a 2 anos. É superior, gente, até 2 anos, né? Então, se foi mais do que 2 anos, já não é TCO, é inquérito policial. Terceira questão. Acerca dos procedimentos inerentes à atividade de fiscalização da PRF e as atuações de competência, julgue o item a seguir. Deparando-se com infração penal considerada de menor potencial ofensivo, cuja autoria seja atribuída a um adolescente, caberá ao policial, após as providências legais pertinentes à lavratura de TCO, gente, é adolescente. Adolescente é inimputável, meu povo, tá? Professor, o que vai acontecer, gente? Para um adolescente, só a título de curiosidade, que não é nossa matéria, tá? O adolescente vai ter um auto de apreensão em flagrante, se for um crime com grave ameaça ou violência, ou vai ser um BOC. O BOC é um boletim de ocorrências circunstanciados. São para crimes onde não tenha grave ameaça e não tenha violência, tá certo? Mas ele é inimputável, não é feito nem TCO e nem inquérito para menor, né? E última questão, 4. Aponte a alternativa correta. Do despacho que indeferir a requisição de abertura de inquérito, caberá recurso ao chefe de polícia. Eita, achamos a diamante, né? Exatamente aquilo que a gente viu. E sim, cabe recurso ao chefe de polícia, é o artigo 5º, parágrafo 2º, da requisição de abertura de inquérito policial. Lindo, não é verdade? Show de bola! Bom, gente, então, essas são as nossas considerações a respeito de inquérito policial. Creio eu que a gente conseguiu aqui se debruçar sobre absolutamente tudo que é importante a respeito de inquérito policial. Demonstramos também como que essa matéria é cobrada em prova. Então, eu acho que você está completamente aqui, né, assim, 100% preparado para responder. E agora é mãos à obra, é resolver o maior número de questões que você possa a respeito dessa matéria, tá certo? Então, até o próximo bloco com a nova matéria em processo penal. Amores da tia, deixa eu vir aqui. Vamos aqui. É Maratá? Não, é aquele mais barato. Maratá tá muito caro, é aquele puro café. Tá mais barato, porque café tá caro, menino. Tu é doido, é? Café importado.
Menina, eu sou a delegada, eu não sou juíza, não. Olha. Oi, Pedro, é sempre assim. Eu não tenho muita paciência, né? Aí eu falo, ó, você vai assinar. Aí ele fala assim, vou não. Então tá bom, então vamos fazer o flagrante. Ah, menino, nessa hora ele fala, ah, então não quero não. Então tá bom, então bora. Poxa, eu vou ficar, ai, assina. Eu expliquei, né? Ó, você vai assinar, pra você não assinar, você não fica preso, você comparece e tal. Ou você pode não assinar, e aí você fica preso. Não, não vou assinar não. Então, eu olhei pro escrivão, então tá bom, vamos converter em flagrante. Aí ele, não, 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 eu vou assinar. Então tá bom, né? E falando que o TCO ajuda demais. É, assim, do ponto de vista, ele é menos complexo, né? Então, ele é mais rápido da gente fazer do que o auto de prisão em flagrante, né? Mas é chatinho do mesmo jeito, porque a gente tem que escutar todo mundo, né? A diferença é que ele é menos complexo, mas eu vou ter que escutar todo mundo, né? Então, isso é verdade. Por isso que quando a gente tem, o Pedro aqui falando da questão do menor, né? Por isso que quando a gente tem uma prisão, geralmente eles vão dizer que sempre a arma é do menor, algo do tipo. Mas aí é que tá uma boa investigação. Porque uma coisa é a gente fazer o flagrante, né? Ou não fazer. Outra coisa é a gente continuar a investigação. E no contínuo dessa investigação, a gente chega, ó, a autoria de todo mundo. Amor, se correr, o bicho pega, se ficar, a tia come. Entendeu? Tu acha? Menino, olha, policial, investigativo, é o cão. E mulher, não há nada nessa terra que eu não saiba. Ou que eu não procure saber, porque eu acho. Gente, é isso. Eu acho que não teve mais dúvida, né? Como a gente não teve dúvidas, cheiro, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Próxima semana estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Eu acho que é no mesmo horário. Enfim, mas a gente vê. E aí vai estar na agenda de vocês semanal e a gente vai continuar aqui nossas matérias sobre a nossa disciplina de Direito Processual Penal. Tá certo? Cheiro, gente. Até a próxima.